Nosso mundo está cheio de diagramas. Representações gráficas de tudo, desde o sistema solar até as origens ocultas da vida. Eles têm uma capacidade única de expressar ideias complexas de forma simples. E uma beleza intelectual e artística que tem o poder de despertar a admiração e mudar nossas percepções. Diagramas podem exercer uma influência maravilhosa e imprevisível nas artes e na ciência. Esses dois diagramas nos levam para um mundo que está além de nós. O cosmos, o espaço, além da nossa compreensão. O diagrama de Copérnico do Sistema Solar e a placa Pioneer. Este diagrama nos levou para o espaço profundo. Sua finalidade foi comunicar fatos fundamentais sobre nós para a vida em outros planetas. E deixou a Terra em 1972, a bordo da sonda espacial Pioneer 10. É o diagrama mais empreendedor e otimista de todos. Um diagrama que transcende todas as línguas e culturas e agora está a bilhões de quilômetros de distância, além do nosso sistema solar. Era um projeto muito ambicioso. Um único diagrama seria a mensagem da Terra para as estrelas. 500 anos antes, é aqui que pensávamos que estávamos. Em 1543, esse diagrama feito por um polonês clérigo sombrio e muito educado mostrou ao mundo uma ideia revolucionária. Uma ideia tão radical que até mesmo ele tinha medo de publicá-la. Seu nome era Nicolau Copérnico. É conhecido hoje como o inventor da astronomia moderna. Aqui está ele numa pintura nada romantizada do século XIX, cercado pelas ferramentas de seu ofício. Ferramentas que o ajudaram a criar esse diagrama extraordinário, que é tão pertinente hoje como era há 500 anos. E foi este diagrama que o ajudou a responder algumas questões dos livros científicos. Como é o universo? Como funciona? E onde, crucialmente, estamos nele? Em sua época, seu conceito era uma ofensa contra todas as crenças. Um crime contra o estudo, contra o passado, contra a Bíblia. O mundo levou 150 anos para aceitar suas ideias revolucionárias. Até lá, o mundo já tinha esquecido quem ele era. Seu diagrama revelou o sistema solar como o conhecemos. Depois dele, nossa percepção do nosso lugar no cosmos nunca mais seria a mesma. A beleza dos diagramas. Na catedral, na cidade de Frombork, no norte da Polônia, estou testemunhando um evento extraordinário. Um funeral que marca o fim de uma busca de 200 anos dos restos de um sacerdote polonês e cientista, que foi enterrado aqui em uma cova anônima em 1543. Os restos são de Nicolau Copérnico. É um evento incrível para os moradores daqui, mas também para todos os historiadores, astrônomos, físicos e matemáticos. E eles estão aqui para a cerimônia do funeral de um homem que morreu há quase 500 anos. Um herói anônimo que praticamente inventou a astronomia moderna e começou a revolução científica. O livro de Copérnico que mudou o mundo foi De Revolutionibus Orbium Coelestium, da Revolução de Esferas Celestes. Quando foi publicado, ele já estava em seu leito de morte.
Numa época em que a ciência, o sentido bíblico e todo mundo concordavam que a Terra estava estática no centro do cosmos, Copérnico ousou dizer diferente. Sua ideia perigosa ameaçou os fundamentos do pensamento ocidental. Este livro representa a obra da vida de Copérnico, mas é o diagrama do início que diz sobre o que se trata esse livro. Conheço esse diagrama faz muito tempo, mas essa é a primeira vez que eu o vejo de verdade. É muito impressionante. O que esse livro traz são fatos do universo, não com a Terra no centro, mas com o Sol. E aqui podemos ver os planetas que orbitam o Sol em círculos concêntricos, e a Terra está aqui, Saturno na borda. E é difícil percebermos como essa ideia foi realmente revolucionária na época. Mas Copérnico percebeu e estava com medo de publicar o diagrama. Ele tinha medo do desprezo que receberia por essa ideia tão absurda. Seu diagrama mostra os planetas, cada um numerado e nomeado em latim, girando em torno do Sol em órbitas perfeitamente circulares. Era uma visão do cosmos que ninguém no mundo nunca tinha visto, que deu origem às ideias fundamentais sobre o universo. Por 2000 anos, os homens acreditavam que a Terra estava estática no centro do cosmos, com o Sol e os planetas girando em torno dela. Pensar diferente como Copérnico fez foi uma loucura e uma heresia. Conseguimos ver Copérnico trabalhando. Aqui estão algumas anotações dele, como as que faço no meu trabalho. Há algumas tabelas com algumas lacunas a serem preenchidas. Tem até um meteoro desenhado aqui no canto. É linda. Está cheia de cálculos que Copérnico estava fazendo, e em uma época em que não havia computadores para ajudá-lo. É realmente linda a maneira como ele escreveu o texto em torno do próprio diagrama. Aqui está. O primeiro diagrama na história do homem que colocou o Sol no centro do universo. Copérnico havia plantado a semente do que conhecemos hoje como o sistema heliocêntrico. Mas ele não foi o primeiro homem a pensar sobre isso. Os gregos já tinham brincado com a ideia. Um deles, Aristarco, levou a sério, mas sofreu o ridículo como resultado, por perseguir uma ideia que é contra a razão aceita. Copérnico dedicou sua vida para provar o que parecia ser uma teoria impossível. Um universo heliocêntrico, em que a Terra estava girando e orbitando o Sol em alta velocidade. Ou eu gostaria de saber se poderia me explicar o poder do diagrama. Os melhores cientistas são unificadores. E o que Copérnico fez foi unificar o sistema planetário. Podemos dizer que ele inventou o sistema solar. Por que Copérnico relutou para publicar? Ele disse que estava com medo de ser ridicularizado. E eu me perguntei como ele disse isso em latim. E a palavra em latim é explodendum. Quem imaginaria que o significado original da palavra explodir é ser ridicularizado em público? Ele estava com medo de que as pessoas achassem muito ridículo. Por que acha que Copérnico sentiu a necessidade de desafiar o status quo? Apesar de tudo, havia uma boa explicação de como os planetas funcionavam. Se você só quiser fazer uma previsão de onde encontraria os planetas no céu, o sistema ptolomaico estava funcionando realmente bem. Na verdade, o que Copérnico fez não foi torná-lo muito mais preciso, e sim, ele abriu o caminho para um sistema muito mais preciso. Parece uma ideia muito natural para nós. Por que as pessoas acharam tão difícil de aceitar, até mesmo os cientistas? Então,
Na verdade, Copérnico acreditava que o cosmos era feito daquela forma. Mas para a maioria das pessoas era simplesmente uma idiotice. Uma ideia ridícula. Por quê? Porque se a Terra está girando a cada 24 horas, por que então as pessoas não saem voando? Hoje sabemos que a Terra gira em torno de si a 1.600 km por hora e que orbita o Sol em uma velocidade de 29 km por segundo. Copérnico foi a primeira pessoa na história a identificar essas duas rotações globais. Era uma visão extraordinária, mas ele não podia provar. Precisou da descoberta da gravidade de Newton para explicar por que não voávamos. Mas isso foi 140 anos depois da morte de Copérnico. Seu diagrama aparentemente simples continha questões sem resposta. Ainda pior, contradizia o maior cientista do passado, o astrônomo romano Ptolomeu. Este é o universo geocentrado, proposto por Cláudio Ptolomeu. Nele, a Terra está estática no centro do universo e os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Nesse diagrama, você vê a Terra enorme no centro, com o Sol pequeno girando em torno dela. Ptolomeu já havia morrido há 1000 anos quando Copérnico nasceu, mas suas ideias eram reverenciadas como verdade do Evangelho, nas universidades de toda a Europa, de Oxford até Paris, de Bolonha até Varsóvia. É assim que os estudantes e professores aprendiam como era o universo. Acima de tudo, é isso que consideravam como a verdade. Mas a verdade tinha um preço. Ptolomeu teve que justificar os movimentos planetários em relação à Terra estática. Para fazê-lo, ele foi forçado a inventar o circuito complexo de órbitas, que ele chamou de epiciclos. Para Copérnico, o sistema de Ptolomeu era muito complexo e pesado. Para ele, órbitas planetárias deveriam ser simples e circulares, harmoniosas e lindas. Na minha universidade, Walden, em Oxford, vou encontrar com um historiador com um profundo conhecimento do quanto foi difícil o desafio enfrentado por Copérnico, Dr. Alan Chapman. Primeiro, vamos esquecer tudo o que sabemos sobre os últimos 500 anos de astronomia. Parece que estamos voando pelo espaço a 29 km por segundo. Por que, quando você deixa cair um objeto, é para baixo que ele cai em vez de voar pelo ar? O senso comum e a experiência diziam que a Terra estava no centro do universo. E também não tinha apenas Ptolomeu, mas a filosofia de Aristóteles. E Aristóteles tinha todo o sistema da física, explicando o clima, explicando fenômenos meteorológicos, cometas, todos os tipos de coisas. E o sistema de Aristóteles era inteiramente baseado na Terra sendo o centro do universo. Em outras palavras, se ignorasse a cosmologia e abandonasse Ptolomeu, jogasse tudo fora e dissesse a Terra está girando no espaço, você perdia toda a física de Aristóteles também. Então, tudo o que precisa entender sobre a teoria de Copérnico é apenas uma coisa. Você explica que os movimentos planetários são mais simples do que epiciclos. Mas para isso, você perde o resto da física clássica. E para a maioria das pessoas não compensava. Mas não era apenas com os estudos de Ptolomeu que Copérnico tinha que se preocupar. Era também com o mundo mais poderoso, a Igreja. A Bíblia deixou claro, no Salmo 93, que Ptolomeu estava certo. Fixei a terra imóvel e firme. Ir contra uma escritura era uma heresia. Isso teria sido alarmante para qualquer cristão da Europa. O que fazia essas objeções teológicas ainda mais difíceis e mais perigosas para Copérnico era que ele próprio era um cônego aqui, dessa catedral em Frombork. Aqui,
Ele era o homem de fé, que não podia tolerar a publicação de tão extraordinária e nova ideia. Mas lá fora ele era um matemático que não poderia esquecer a ideia. Copérnico mudou para Frombork em 1510. Ele estava lá em meados dos anos 30, um homem educado, pós-graduado na Universidade de Cracóvia, Bolonha e Pádua. Ele era formado em Direito, Teologia e Medicina e falava várias línguas. Ele passou o resto de sua vida aqui, um servo de uma catedral onde seu tio ocupava o cargo de bispo. Mas do outro lado da catedral está o edifício que representava sua outra vida. A torre onde realizou seu trabalho revolucionário. Era tão radical que tinha medo de publicá-lo. Durante sua estada em Frombork, Copérnico fez muitas observações do céu noturno utilizando instrumentos como este aqui, chamado esfera armilar. O que ele fez foi alinhar este círculo com um eclíptico, um movimento solar no céu. Ele usou estes outros círculos para alinhar os planetas e medir seus ângulos de mudança conforme se moviam. Isto é tecnologia antiga. Até mesmo os gregos antigos teriam usado esse instrumento. Copérnico acreditava que a explicação de Ptolomeu para o movimento dos planetas no céu, baseado nesses epiciclos, era muito complicada para ser verdade. Copérnico acreditava que deveria haver uma solução mais elegante e mais bonita para as observações que ele estava fazendo. Na verdade, muitos cientistas, inclusive eu, acreditam que esse desejo de simplicidade e de beleza muitas vezes leva à verdade. Desenhando o diagrama, ele começou a ver a simplicidade e a beleza que procurava. Cada planeta em uma órbita perfeitamente uniforme, girando em torno do Sol. Era um sistema radical novo para o universo. Mas as consequências do diagrama pareciam impensáveis. A Terra foi tirada de sua posição central e foi arremessada para milhões de quilômetros em direção ao vazio do espaço. E mesmo que ele estivesse certo, como provaria? Seu manuscrito revela o que ele passou para prová-lo. Ele começa com uma descrição do seu universo heliocêntrico. Quase todas as páginas desse trabalho extraordinário não são palavras, mas números. Porque a chave para Copérnico era a matemática. Como matemático, são essas páginas de cálculos, teoremas e desenhos geométricos que eu acho emocionante. É isso que sustenta o diagrama. Aqui está o cálculo matemático para resolver um problema abstrato extraordinário. Foi um exercício árduo de cálculos numéricos em uma escala épica. Ele pegou dados de milhares de anos de observações astronômicas. Combinou com seus próprios recálculos de todas as posições planetárias, para ver se a sua nova teoria encaixava com os fatos. E quanto mais trabalhava, mais ele se convencia de que estava certo. Pedro, como cosmólogo, qual é a precisão do diagrama de Copérnico no sistema solar de hoje? É bastante precisa. Sabemos que há um outro planeta aqui, Netuno, mas se parece muito com isso. É claro que as distâncias não são exatamente corretas, mas as órbitas são circulares. O que você acha da realização de Copérnico de produzir esse diagrama há 500 anos? Acho que é incrível. É basicamente o pontapé inicial de uma cadeia de eventos que nos permite fazer o que fazemos hoje. Ele falou que não estamos no centro do Sistema Solar. Já sabemos que o Sistema Solar nem é mesmo o centro da galáxia. O que sabemos da Via Láctea é que ela está a cerca de 24 mil anos-luz de distância do centro. E nossa galáxia é uma das bilhões de galáxias no universo. Por isso, somos muito insignificantes para o universo. É surpreendente que, nos dias de hoje, nossos estudos são base de um diagrama de 500 anos de idade, representando a figura do Sistema Solar. Isso é fascinante, porque
porque está correto. Se você se sentar com seu filho e desenhar isso aqui, se quisesse explicar o sistema solar, é o que desenharia. Se perguntar a um adulto como descrever o sistema solar, é isto que desenharia. Esta é uma peça de informação maravilhosa, é um diagrama maravilhoso. O diagrama de Copérnico nunca viu a luz do dia. Em 1540, ele tinha 67 anos e estava trabalhando em seu sistema novo por pelo menos 3 décadas. Mas ainda tinha receio de publicá-lo. Naquele ano, a chegada de um jovem matemático alemão em Frombork mudou o destino de Copérnico e seu diagrama para sempre. Seu nome era George Rheticus. Não sabemos ao certo como Rheticus soube sobre essa nova e incrível teoria. Copérnico havia produzido um panfleto escrito à mão e nunca publicado, que distribuiu para os amigos próximos. Será que Rheticus viu o panfleto? Só sabemos que ele descobriu. Rheticus ficou conhecido como o primeiro seguidor de Copérnico. Na verdade, em 1540, ele foi o único seguidor de Copérnico. Mas Rheticus veio aqui com um propósito, para convencer Copérnico a publicar. Depois de décadas trabalhando sozinho, Copérnico finalmente tinha um estudante e um seguidor. Talvez Rheticus tenha dado coragem ao velho, porque o jovem saiu de Frombork com um manuscrito e a permissão para publicar. Logo estaria publicado. E aqui está. Assim que a tinta do diagrama secou, nossa visão de nosso lugar no cosmos mudou para sempre. Diz a lenda que as últimas páginas das provas impressas foram colocadas nas mãos de Copérnico antes de morrer. Então, assim como ele deixou o mundo, seu livro revolucionário que representava o trabalho de sua vida surgiu. E o que o mundo fez com ele? Alguns ficaram horrorizados. O protestante João Calvino perguntou: quem vai se arriscar a colocar a teoria de Copérnico acima do Espírito Santo? E o problema não termina aí. Em 1616, a Inquisição colocou seu livro na lista dos livros proibidos e fez 10 instruções para alterá-lo para atender os requisitos teológicos, inserindo palavras como hipótese, que praticamente neutralizou a potência do livro, transformando uma descrição da realidade da física para apenas um resumo abstrato e teórico. Copérnico não estava sendo vaiado do palco, estava sendo jogado para fora do teatro. Seus partidários iniciais, entre eles o grande cientista Galileu, correram grandes riscos. Ele foi condenado por heresia e colocado sob prisão domiciliar por apoiar as ideias de Copérnico. Mas com a revolução científica caminhando, o diagrama se tornou convencional. Em 1660, este atlas celeste criado pelo cartógrafo Andrea Cellarius transformou o diagrama em arte. Com o Sol sorrindo e os planetas rendidos à sua beleza. E Copérnico se imortalizou na página. Mas precisou da descoberta de Isaac Newton sobre gravidade, quase 150 anos depois de Copérnico morrer, para convencer o mundo de que ele estava certo. Hoje, a nossa noção do espaço deve tudo a Copérnico e a seu diagrama. 500 anos depois de sua criação, seu criador está finalmente recebendo a honra que nunca recebeu em vida. Ele foi enterrado na Catedral de Frombork
em 1543, no mesmo ano que seu diagrama revolucionário foi publicado. Não sabemos por que seu túmulo nunca foi marcado. Mas desde 1802, devotos de seu trabalho e vida procuravam seus restos mortais. Finalmente, em 2008, um esqueleto foi encontrado. E, milagrosamente, por causa de alguns cabelos dentro de um dos livros da Biblioteca de Copérnico, uma comparação do DNA provou a combinação, e uma busca de 200 anos havia acabado. A história completou um ciclo com o seu túmulo em Frombork. Foi um ato genuíno prover o descanso final para uma figura tão emblemática da história da ciência. Embora agora o homem seja apenas ossos numa caixa, o diagrama que fica acima do seu túmulo viverá para sempre. É o diagrama que mudou para sempre a nossa compreensão do universo e o nosso lugar nele. Mas há um diagrama que vai além do mundo visto por Copérnico. Enquanto ele nos mostrou onde estamos no Sistema Solar, um diagrama foi desenhado para aqueles que estão fora, para nos encontrar. Às 8h40, numa quinta-feira, dia 2 de março de 1972, a sonda espacial não tripulada Pioneer 10 foi lançada da base da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida. Se dirigiu para o planeta gigante de Júpiter e para a borda de nosso Sistema Solar. De forma alguma está fora de questão que há formas de vida nas nuvens de Júpiter. De fato, se conhecesse o Sistema Solar desde então, acho que poderia dizer que a vida em Júpiter é mais provável do que a vida em qualquer outro lugar, inclusive na Terra. A missão Pioneer 10 tinha o objetivo de tirar fotos detalhadas de Júpiter e suas luas. Estudar a atmosfera do espaço sideral, suas partículas e ventos solares, o fluxo e a velocidade das partículas de poeira interestelar. A Pioneer 10 tinha uma segunda missão. Preso em seus suportes de antenas, protegido da erosão da poeira interestelar, levou o diagrama artístico mais empreendedor e científico de todos os tempos, o diagrama final, a placa Pioneer. Com imagens gráficas e símbolos matemáticos cuidadosamente gravados, a placa revelaria a localização da Terra na galáxia e contaria para a vida extraterrestre como os seres humanos são. A NASA estava extremamente animada. O problema enfrentado pelos designers era decidir o que incluir. O que deveria ser ciência e o que deveria ser arte. Foi feita de alumínio e coberta de ouro. Foram, na verdade, enviadas 2 cópias da placa para o espaço. Uma na Pioneer 10, a outra na Pioneer 11, lançada um ano depois. Ambas foram criadas a partir desse modelo, a matriz da placa Pioneer. Ela é muito pesada. É claro que a placa original que estava na Pioneer era desse tamanho e era muito mais leve porque não poderiam desequilibrar a nave espacial. E este é um diagrama muito especial porque todos os outros diagramas que eu vi nessa série foram desenhados à mão. E este é literalmente fundido no metal. O diagrama tem uma beleza que nenhuma reprodução desenhada poderia imitar. Desperta uma curiosidade sobre o seu período, que é difícil de identificar, mas definitivamente está lá. Talvez seja a fonte, a largura das linhas desenhadas, ou o corte dos cabelos. Essas figuras humanas se parecem com norte-americanos dos anos 70? A intenção da placa era comunicar informações sobre o planeta Terra e os seus habitantes.
É realmente uma imagem muito simples, mas esse é o objetivo do diagrama. Precisa jogar a informação e captar apenas o essencial. É interessante, é uma combinação muito boa de matemática e de arte. Mas o que é isso tudo? Algumas imagens são bem óbvias. As imagens do homem e da mulher, eu entendo. Se você descer um pouco mais, verá pequenos círculos e são figuras do nosso sistema solar. Os planetas em ordem, temos o Sol à esquerda, aqui temos Mercúrio, Vênus e a Terra, que é onde vivemos. E acima de cada planeta há pequenas coisas que sei que são números binários, são uns traços em vez de zeros, o que parece ser de outro planeta. Na verdade, o artista usou traços para indicar nada. E pode ver que a placa veio do terceiro planeta, planeta Terra, porque há uma linha que liga o planeta até uma pequena figura da sonda Pioneer. O desenho assume que a matemática binária e o desenho não são apenas linguagens internacionais, mas universais. À primeira vista, a interpretação do diagrama não é fácil. Esta imagem de halteres, por exemplo, é uma unidade de medida, eu acho. E este diagrama de estrela maravilhoso, que ocupa quase toda a placa, descreve a localização de certos pulsares, ou estrelas pulsantes. Mas como isso funciona? É intrigante porque a natureza deste diagrama é bidimensional e, na verdade, representa um universo tridimensional. A placa é a codificação de informações, mas como eles decidiram o que iam incluir nela? O que esses símbolos significam? E se está representando a vida na Terra, por que desenhar as figuras nuas? A placa foi projetada por dois astrofísicos, Carl Sagan e Frank Drake. E juntos com a esposa de Carl Sagan, Linda, produziram e supervisionaram a produção. Bem, pensei que a coisa mais interessante para os extraterrestres seria como somos. Então, queríamos figuras de um homem e uma mulher. E depois, algumas informações sobre o planeta ou de onde esta placa veio e quando foi feita. Pois poderia se passar milhões de anos até que a placa fosse interceptada por alguém. Então, precisaríamos de meios para estabelecer o tempo e local de lançamento da nave espacial e fizemos um mapa que mostra a localização de 14 pulsares diferentes em relação ao Sol. Como fez tudo isso? Bem, no centro do mapa está o sistema solar. E de lá vemos as linhas que saem radialmente. Cada linha representa a coordenada para um pulsar. Um pulsar é um remanescente de uma explosão de uma supernova, que gira muito rapidamente, gerando pulsos de espaço e tempo uniformes sobre uma onda de rádio. Portanto, era uma maneira dos extraterrestres, mesmo depois de milhões de anos, poderem reconhecer o objeto que estava por sua frequência pulsante. E a frequência de pulsação dos pulsares é mostrada com a aritmética binária, que é o sistema numérico mais simples de proporcionar informação de tempo e espaço. É claro, eles têm 14 diferentes valores, a partir do qual eles poderiam deduzir onde e quando a placa foi lançada. 14 é suficiente? Na verdade, 2 pulsares seria suficiente. Mas lhe demos 14 só para facilitar para eles. O universo é tridimensional, então tem alguma informação aqui sobre qual ângulo está olhando? Na verdade, não existe. Nossa galáxia é quase plana. No entanto, existe em cada linha uma marca que mostra a distância acima e abaixo no plano galáctico do pulsar. E isso proporciona à terceira dimensão exatamente o que estava te preocupando. É, muito interessante. Drake e Sagan assumiram que a linguagem da ciência, principalmente a matemática, deve ser comum a todas as civilizações tecnológicas. Se for verdade, uma inteligência extraterrestre entenderia a placa, porque a ciência e a matemática seriam as mesmas em todo o universo. Até agora, eles trabalharam para mostrar onde a Terra estava.
Depois, eles decidiram que poderia ser útil incluir um meio para calcular o tempo e a distância. A química básica do universo deu a resposta. Precisávamos fornecer a eles uma unidade de tempo que fosse universal. E desenhamos um átomo de hidrogênio em seus dois estados mais baixos da energia. E quando as chaves de átomo de hidrogênio mudam de um estado de energia para outro, irradia uma onda de rádio, com um determinado comprimento de onda e com certa frequência de oscilação. O tempo entre as oscilações se torna a unidade de tempo, e o comprimento de onda se torna a unidade de comprimento da mensagem. Pode explicar como você calcula a altura da mulher da placa? A altura da mulher pode ser calculada porque temos uma linha traçada em seus pés e uma linha em sua cabeça, e essa distância é a sua altura. E com certeza há um número binário, que é o número 8. Então, isso está nos dizendo que o ser humano mulher tem 8 e alguma coisa de altura. E o que é alguma coisa? É o comprimento de onda. Então, são 8 vezes 8 polegadas, que são cerca de 64 polegadas, o que é a altura média das mulheres na Terra. Todos os envolvidos no projeto Pioneer eram fanáticos pelas estrelas. Carl Sagan estava envolvido no programa espacial da NASA desde 1950. Ele foi o conselheiro dos astronautas da Apollo 11 antes de seu primeiro voo para a Lua. Ele queria que o mundo compartilhasse seu entusiasmo com as possibilidades do espaço. Na contingência remota de que há espaço interestelar, alguma sociedade poderia interceptar essa placa em algum dia. Achamos que poderíamos colocar uma mensagem nela. A placa tinha o propósito de nos fazer pensar sobre que tipo de impressão desejaríamos passar para o cosmos. Quando Carl era jovem, cresceu nos anos de 30 e 40 lendo revistas populares de ficção científica, Astounding, Amazing, e ele amava especular sobre a possibilidade de discos voadores vindos de outros planetas. A mania de discos voadores estava em alta nos anos 40. Ele superou a obsessão por discos voadores e se tornou muito cético sobre eles. Mas acho que esse amor juvenil sobre a possibilidade de que haveria vida lá fora, na verdade, eu acho que ele nunca superou isso. Como alguém que tivesse sido muito religioso quando jovem e que se tornara ateu, mas nunca superou seu espírito. É importante entender a política da época para entender a mensagem? Muito, porque recordo no início dos anos 70 foi uma época, e eu era um adolescente na época, quando os americanos estavam totalmente traumatizados sobre seu lugar no mundo, sobre o que estava acontecendo no país. Foi durante a Guerra do Vietnã. Foi um momento em que muitos norte-americanos haviam perdido a fé em seu governo, que tinha perdido a fé no modelo de vida americano, que ia ser o modelo para o mundo. Em muitos aspectos, foi um período deprimente para ser americano. E Carl Sagan era uma pessoa que acreditava que não havia razão para ficar deprimido. Porque ele acreditava que estávamos entrando em uma nova era de exploração, que investigaríamos o cosmos de maneira em que os grandes exploradores investigavam os oceanos. Descobriríamos mundos lá fora que mostrariam que o universo não é um lugar hostil, não é um lugar indiferente. O que Carl Sagan nos mostrou foi que nosso universo, que tinha todo o seu significado baseado numa esfera religiosa, não tinha Deus. E os únicos deuses eram seres humanos e suas contrapartes extraterrestres. Esse é o tipo de universo que ele queria nos mostrar. Na tentativa de se comunicar com a vida em outros planetas, Sagan e Drake foram designados para fazer a placa com uma mensagem científica, um diagrama exato. A próxima tarefa, nos representar. Deveria ter sido a parte fácil, mas provou ser muito mais controversa do que se esperava. A placa era para comunicar a vida na Terra a uma inteligência extraterrestre que não conhecia os seres humanos e sua diversidade étnica. Mas, para mim, as características são muito ocidentais. A linguagem corporal da mulher é muito reveladora. O homem está olhando para o universo, enquanto a cabeça da mulher está inclinada, olhando para o homem. Ela é quase secundária, bem diferenciada. Eles queriam que as características fossem representativas e científicas, mas também queriam que fossem políticas.
A pessoa que ficou com a tarefa de representar a forma humana para o espaço sideral foi a esposa de Sagan. Tinha alguns livros de arte de quando eu estudei arte e folheando eu vi as estátuas gregas e pensei, eles se importavam com a proporção. Queria dar a eles as melhores proporções e esta foi a minha inspiração. Eu queria que cada figura tivesse característica racial diferente. A mulher tem olhos amendoados e cabelo liso. E fiz o homem de cabelo encaracolado. Fiz seu nariz achatado, de modo que eles eram multiculturais com características bem diferentes. E as roupas? Você chegou a pensar em colocar roupas neles? Como eu poderia vesti-los? Vestiria com trajes tribais? Vestiria com alta costura? O que colocaria neles? Não, não. Eu decidi deixá-los nus. A beleza do desenho do diagrama estava em sua precisão matemática e científica. Mas para Linda, isso foi um problema. Ela tinha que decidir o quanto de detalhe anatômico deveria ter. Isso foi na década livre dos anos 70, mas a América convencional ainda estava recatada quando se tratava de desenhos de mulheres nuas. Várias estátuas que pesquisei não tinham os detalhes das genitais femininas, então eu fiquei decepcionada. Só faltavam 5 dias para a placa ser lançada. E Carl disse, não faça nada porque não queremos comprar uma briga com a NASA e dar um motivo para não colocar a placa na nave espacial. Linda concordou com o ponto de vista de seu marido e não incluiu a genitália feminina no diagrama. Mas a polêmica não parou por aí. Com notícias da placa sendo veiculadas, questões foram levantadas sobre por que a figura feminina parecia submissa ao homem. Por que a tarefa de saudar o universo foi dada ao homem? Feminismo estava começando a se tornar o problema da placa. Por que não somos nós que cumprimentaremos o universo? Por que nossa mão não está levantada? O problema era que se os dois estivessem com as mãos levantadas, os extraterrestres poderiam pensar que todos na Terra andam com suas mãos assim. Então, houve esse tipo de consideração. O tempo estava se esgotando para a decolagem. E a reação do público foi ganhando força. Com menos de uma semana para a partida, a placa foi ao ar em rede nacional. Mas não ficou muito claro o que os americanos sentiram. Eles estavam apoiando a placa? Ou poderia haver uma rebelião do público? Este é o artigo que foi escrito no New York Times em 27 de fevereiro de 1972. Foi escrito pelo falecido Walter Sullivan, que era um autor de ciência muito eminente no New York Times. Ele fez descrições maravilhosas. Ele diz: a sonda Pioneer irá navegar indefinidamente através das vastas extensões da Via Láctea. E também tenta descrever um pouco da placa. Ele descreve o mapa pulsar, tentando explicar as estrelas pulsantes, e diz o valor pode ser usado para identificar cada pulsar, sendo que cada estrela tem o seu ritmo característico. Então, por um lado, houve um grande entusiasmo sobre a tentativa de se comunicar com a vida extraterrestre. Mas, por outro lado, houve falta de credibilidade entre os criadores da placa Pioneer e o público. Para o público, ETs e alienígenas eram um mero capricho. O dia do lançamento se aproximava. Alguns críticos queriam impedir que a placa fosse enviada, porque viam as figuras nuas como pornografia. As questões não acabavam. Mesmo o governo ainda estava nervoso. A NASA era muito sensível a isso porque alguns membros do Congresso eram conservadores e argumentavam que o dinheiro de um imposto dos contribuintes estava sendo usado para enviar obscenidades ao espaço.
tive a experiência pessoal de discutir isso em um programa de televisão no Canadá. Quando estava descrevendo a placa, olhei ao redor e todo mundo na sala estava horrorizado. Eu disse, qual é o problema? Vamos ser demitidos, vamos perder nossos empregos. É a primeira vez que um humano nu é mostrado na televisão canadense. Isso é proibido. E você mostrou para o espaço e o Canadá inteiro. É, para o espaço todo e o Canadá inteiro. Enquanto os debates continuavam, a sonda decolou na Flórida, com a placa firmemente presa, e começou sua longa jornada através da escuridão do espaço. Se tornou a primeira nave espacial a viajar através do cinturão de asteroides. E em dezembro de 1973, no prazo, chegou a Júpiter e enviou imediatamente fotos das cores magníficas da superfície do planeta. E aí foi lançada pelo campo gravitacional de Júpiter para o espaço sideral. No verão de 1983, a placa Pioneer havia passado pelas órbitas de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. No dia 13 de junho, atingiu a fronteira final, a borda de nosso sistema solar. E daí foi além. A Pioneer 10 enviou sua última mensagem em 22 de janeiro de 2003 e nunca mais ela será vista. Ao longo dos anos 70, Sagan e Drake desenvolveram mensagens para o espaço sideral. A placa Pioneer revelou o quão difícil era para captar a variedade da vida humana em um diagrama. Em 1977, desenvolveram uma mensagem ainda mais complexa chamada o Disco de Ouro Voyager. O disco foi um passo à frente do diagrama. Continha saudações em 55 línguas, 12 minutos de sons da Terra, como o batimento cardíaco e a chuva caindo. A música de Brahms e Chuck Berry. Em vez de seres humanos nus, a NASA aceitou a imagem de uma mulher grávida. Claro que não sabemos se a placa Pioneer foi vista por algum extraterrestre. Se viram, não responderam. Mas para Frank Drake, a finalidade e importância do diagrama original não diminuíram. Tanto a placa e o disco Voyager vão durar mais do que a Terra. Em 4 bilhões de anos, nosso Sol vai crescer, se tornará um supergigante e engolirá a Terra e destruirá tudo o que sabemos. A placa ainda estará lá para mostrar que era uma vez uma civilização como a nossa, no espaço e na Via Láctea. A placa Pioneer foi uma tentativa fascinante para expressar a posição da Terra e a aparência de seus habitantes. De certo modo, estava tentando ser o último diagrama, transmitindo ideias complicadas de uma maneira que as palavras nunca poderiam. Mas é baseado em uma grande hipótese de que a matemática e os desenhos não são apenas uma língua internacional, mas universal também. Se isso é verdade ou não, só mesmo o tempo e o espaço nos dirão.